desempenho de Israel Adesanya, atual campeão dos médios do UFC, vem sendo bastante questionado devido ao seu pragmatismo. Porém, o que pouco falam é do quão histórico vem sendo aí o nigeriano. Contando com o combate contra Kelvin Gastelum pelo título interino dos médios, já são 8 lutas de cinturão dentro do UFC, sendo 7 vitórias e apenas uma derrota. Derrota essa que ele sofreu na categoria de cima contra o Jan Blachowicz, com cerca de 15 quilos a menos que o seu adversário. Em meio a esses feitos, Israel Adesanya praticamente limpou toda a categoria dos médios, vencendo pelo menos 2 nomes em 2 oportunidades. Falo do italiano Marvin Vettori e de um certo ex-campeão dos médios. E não, eu não estou falando de Anderson Silva, o maior nome que Adesanya venceu, porém totalmente fora do seu auge. Estou falando do australiano Robert Whittaker. Lutador esse que tem apenas 2 derrotas na categoria. E adivinhem só, as 2 para Israel Adesanya. O Whittaker venceu nomes como Ronaldo Jacaré em seu auge, Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Gerard Cannonier, que acabou de desafiar o atual campeão dos médios por uma luta de cinturão, e o temido Yoel Romero em 2 oportunidades. O Whittaker também possui 14 lutas na categoria e apenas 2 derrotas, e repetindo, as 2 para Israel Adesanya, o único homem que o bateu até 84 quilos. E se os feitos de Israel Adesanya se resumissem a apenas vencer 2 vezes o Robert Whittaker, incluindo um baile com um nocaute brutal na primeira luta entre eles, já seria algo gigantesco. Mas o atual campeão vem empilhando vitória atrás de vitória na categoria até 84 quilos. E tirando nomes promissores aí que a gente ainda nem sabe se vão vingar, como o André Sergipano, por exemplo, e o checheno Khamzat Chimaev, que é da categoria de baixo, porém transita também na de cima. Obviamente, é claro, o Alex Pereira Poatan, recém-chegado ao Ultimate, que já tem uma história no kickboxing de ter vencido 2 vezes aí o Israel Adesanya, ele já limpou toda a divisão. E sim, depois de Anderson Silva, ele é disparado o maior nome da história dessa categoria, e sim, ele tem potencial para ultrapassar o brasileiro, você gostando ou não. E na boa, temos que dar valor e agradecer a Deus por, no auge do nosso amor por esse esporte maravilhoso, temos a sorte de acompanhar alguém tão inteligente e genial como Israel Adesanya pelo octógono. Ao invés de nos apegarmos aí a pequenas falhas, como lutas chatas pelo pragmatismo do atual campeão dos médios do UFC. E querendo ou não, para se ter lutas emocionantes, lá e cá, knockdown para um lado, knockdown para o outro, quase sempre vamos precisar de 2 lutadores com baixo QI de luta, cheios de brechas e falhas aí durante o combate. Como, por exemplo, Iri Prochazka contra Glover Teixeira, que teve falhas de lado a lado em demasia. E não, eu não estou falando que o Glover é um lutador ruim e que o Iri é um lutador ruim. Longe de mim falar uma asneira como essa. Porém, temos que combinar que ambos foram pouco inteligentes aí no combate. Algo que nós nunca vimos o Adesanya fazer. E lutadores com nível de inteligência e técnica como Israel Adesanya só farão lutas boas aí para o público, caso o seu oponente não seja um rato, e sim um homem para partir para cima e ter coragem de se expor em busca do ouro. Caso contrário, não tem motivo para o Izzy se expor e colocar o seu cinturão em risco. Seria muito pouco inteligente da sua parte, apenas para ganhar alguns aplausos aí da torcida. A menos que ele seja muito burro, e é isso, a verdade dói. Vamos combinar, nenhum dos grandes campeões da história do Ultimate mijava fora do pinico. Demetrius Johnson, por exemplo, nunca vendeu um grande número de pacote pay-per-view. A galera odiava acompanhar suas lutas. E não é porque ele é pequeno e porque essa divisão, todos os lutadores são pequenininhos e leves. Não é isso, é simplesmente porque ele era um lutador pragmático, genial, completo, forte em todas as áreas e sem brecha nenhuma, e inteligente o suficiente para nunca colocar o seu ouro em risco. Não é à toa que ele teve 11 defesas de cinturão. E o canadense Georges St-Pierre, que se você era bom striker, ele levava você para o solo. Se você era bom de solo, ele mantinha a luta em pé.
sempre pragmático, sem nunca se arriscar à toa. São 9 defesas de cinturão do GSP. E Anderson Silva, com suas 10 defesas de título, muita gente vai vir aqui falar, não, o Anderson Silva dava show, o Anderson Silva brincava. Não quero ofender ninguém, mas quem fala que o Anderson Silva brincava é leigo. E não, isso não é ofensa. Beleza, você pode aprender mais sobre esporte e aí você vai chegar à conclusão de que o Spider passava longe de brincar em seus combates. Aquelas gracinhas que ele fazia era apenas uma isca para atrair o seu oponente para sua área de conforto, que é o contragolpe. Ele dava risada, ficava na grade, ficava fingindo que estava exposto, aí o seu adversário com baixíssimo QI de luta e muito burro vinha para cima como se não houvesse amanhã, atacando, sendo totalmente agressivo. O Spider, que tem para mim a melhor esquiva que eu já vi em toda a minha vida nesse esporte, simplesmente se desvencilhava e deixava o contragolpe, nocauteando praticamente sempre com nocautes emblemáticos, nocautes aí para colocar em qualquer highlights da história do MMA. Mas eu desafio você que está aí do outro lado a me trazer pelo menos uma luta do Spider em que ele deu show sendo ele o agressor. Você não vai encontrar. E eu trago para vocês aqui 2 exemplos de como Anderson Silva não funcionava bem, tendo que buscar o combate contra Chris Weidman em sua primeira luta, onde muitos leigos colocam que o Anderson só perdeu porque brincou, ou que o Anderson teria vendido a luta aí para o americano, que me causa bastante gargalhadas. Ele não vendeu, pelo amor de Deus, não existe isso. Não estou falando que não existe venda de luta, tá? Estou falando desse combate em específico. Ele não vendeu a luta e ele não brincou. Ele estava perdendo feio para o Weidman, tá? Estava perdendo feio desde o primeiro minuto. E aí ele fez todas aquelas brincadeiras para atrair o Weidman para a Arapuca. Só que não funcionou. O Weidman não o atacou como maluco e burro, como quase 100% dos seus adversários. Atacou no momento certo. Escolheu o momento certo para atacar e por isso acabou pegando o Spider naquele que é um dos maiores nocautes da história do Ultimate. E um outro exemplo foi da luta contra o Michael Bisping, onde o Anderson também tentou atrair o inglês para cima dele. Não funcionou porque o Bisping não foi. Inclusive tem vários momentos da luta em que o Anderson está ali na grade esperando e o Bisping para no centro do octógono e vem, chama pra luta. Não vou aí, eu não vou cair nessa, onde a maioria dos lutadores caíram. E o que aconteceu? O Anderson Silva foi derrotado por decisão dos juízes. Há controvérsias, muita gente acha que o Anderson venceu, principalmente que nocauteou, ali no final, se eu não me engano, do terceiro assalto. Não concordo, para mim o Bisping venceu sim por pontos, porque venceu com extrema facilidade o primeiro e o segundo round e o quinto, mesmo depois de ter levado uma surra do Anderson Silva no quarto assalto. Temos também o Jon Jones, bastante criticado por fazer muita luta pragmática, lutas chatas. Mas você tem que ver, galera, quase sempre que a luta é chata, ela tem um alto nível técnico aí, como por exemplo a Adesanya contra o Cannonier, onde o campeão mostrou muita técnica, muita habilidade, muita inteligência. Não teve knockdown, não teve nocaute, não teve emoção, mas se você analisar a qualidade técnica, foi espetacular. Luta chata mesmo aconteceu contra o Yoel Romero, onde os dois não fizeram absolutamente nada. Um Derek Lewis contra o Francis Ngannou, isso é luta chata. E sim, o Jon Jones já deu show no octógono, como por exemplo contra o Vitor Belfort, contra o Maurício Shogun, contra o Lyoto Machida, contra o Daniel Cormier. Ele já deu shows, já sofreu contra o Alexander Gustafsson. Só que se você for ver, pouquíssimas vezes o Jon Jones sofreu, pouquíssimas vezes o Anderson Silva sofreu, pouquíssimas vezes o George St. Pierre sofreu e também o Demetrius Johnson. Normalmente eles conseguiam levar seus combates com tranquilidade e saíam quase sempre sem um arranhão no rosto. Então sim, o Adesanya merece muito respeito. Ele já é um dos grandes da história desse esporte e tem potencial gigantesco para se tornar o maior de todos, no mínimo na categoria que habita, que é o peso médio aí do UFC. E sim, eu sei que essa opinião é impopular, principalmente se tratando aqui de Brasil, porque temos o Anderson Silva com 10 defesas de título e com talvez os melhores highlights da história do MMA. Todo mundo é superado um dia e a gente tem que aceitar. E nesse momento, quem tem mais chance de conseguir superar o Spider é um nigeriano e não um brasileiro. Israel Adesanya é de verdade, é genial,
é inteligentíssimo e tem uma qualidade técnica altíssima, você querendo ou não. Mas essa é só a minha opinião em relação aí ao atual campeão dos pesos médios do UFC. Acho que ele é bastante desrespeitado e não tem o respeito que merecia. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião em relação a tudo isso? Você concorda comigo que acha que o Adesanya realmente é superestimado e merece muito mais respeito do que o que tem? Ou não? Você discorda, acha que o Adesanya faz luta chata mesmo, acha que ele vai perder cinturão logo logo, tá torcendo para Alex Poatan ou para qualquer outro lutador tirar o ouro de sua cintura? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais.